ainda sobre data frames, eu vou falar aqui como que a gente pode fazer para obter algumas medidas resumo estatísticas dos nossos conjuntos de dados que a gente foi trabalhar. Então, novamente aqui no início do conjunto de dados do notebook, eu tenho que importar o pacote pandas e carregar o meu conjunto de dados toda vez, como eu falei para vocês, porque ele se perde isso cada vez que a gente inicia o notebook. Tem uma função pronta do pandas, que é a função describe, que ela já dá o resumo estatístico de uma variável. Então, por exemplo, eu quero saber qual que é o resumo estatístico dessa variável aqui, que é a taxa de mortalidade por homicídio em 100 mil habitantes dos municípios. Então, se eu escrever aqui dados, assim, tx, morte, homicídio, que é o nome da minha variável, ponto describe, essa função aqui vai me dar quantos municípios tem no conjunto de dados, qual que é a média da taxa de mortalidade por homicídio em 100 mil habitantes, então são 15 homicídios, desvio padrão 18, tem municípios que tem valor zero, o primeiro quartil, então o primeiro 25% dos dados é zero, pode ser que tenha zero de homicídio, né, que é meio difícil, sim, mas pode acontecer, mas também pode ser que alguns municípios não disponibilizem esses dados. 50% seria a mediana, então 50% dos municípios têm menos de 10 homicídios por 100 mil habitantes, e 50% tem mais do que 10. O terceiro quartil, então 75% dos dados tem 23 homicídios, e o máximo é algum município que tem 133 homicídios por 100 mil habitantes. Então, essa aqui é uma função bem interessante, né, que dá esse resumo estatístico. Só lembrando, ao invés de escrever assim entre colchetes, eu poderia escrever dados.tx morte homicídio. Então, seria a forma correspondente aqui. Então, eu posso usar colchetes, eu posso usar ponto. Lembrando que o colchetes facilita quando a gente vai interagir com o usuário. Por exemplo, nesse caso aqui. Eu tinha falado na outra aula, né? Que aí o usuário escolhia a variável. Aqui, ele vai escolher a variável e o valor que ele quer especificar. Então, olha, vai aparecer uma mensagem pedindo para o usuário inserir a variável e o valor a partir do qual ele quer ver os municípios que atendam a determinado critério. Então, ele vai ter aqui uma variável, né, que ele vai escolher. Então, não vou transformar, é só input. E o valor vai ser um valor real. E aí eu estou usando o mesmo código que eu usei nos outros exemplos. Então, eu vou andar dentro do conjunto de dados. Se a variável que o usuário escolheu do índice I for maior do que o valor do que ele definiu, então eu vou mostrar o nome do município e o valor da variável escolhida. Então, por exemplo, se a gente for trabalhar aqui com mortalidade por homicídio, eu quero saber todos os municípios que têm mais do que 10 homicídios por 100 mil habitantes. Então, eu vou carregar isso aqui. Então, a variável que eu quero trabalhar é tx, que tem que estar escrita bonitinho, underline, tudo certinho, homicídio, espero que eu não erre. E o valor eu quero acima de 10, porque eu vou pegar a mediana aqui. Acima de 10. Acima de 10,89. E ele vai retornar para mim todos os nomes de municípios e a taxa de homicídio acima desse valor que eu especifiquei. Então, são muitos municípios, né? Ó, eu vou subindo aqui, tá tudo em ordem alfabética. Então, todos esses têm acima de 10,89. Será que Varginha está aqui? Não, Varginha não está. Então, ela tem o valor abaixo, né? Então, tá bom. Então, a gente consegue fazer isso. Uma outra coisa que a gente faz muito é somar valores de uma variável. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual que é a população total de Minas Gerais, como é que eu poderia fazer isso? Então, eu vou ter que pegar de todas as linhas do meu data frame a variável popul, que é população, e vou ter que ir somando.
Então, como que a gente fazia isso? A gente tem que inicializar uma variável com zero, né? Então, soma igual a zero. Eu vou usar o for j in range. Eu vou ter que andar no meu conjunto de dados inteiro. Então, ler em dados. E o que eu vou ter que fazer? Para cada município, eu vou ter que incrementar essa soma com o valor da população. Então, se eu quero trabalhar com a população, então eu vou fazer soma mais dados, a variável que eu quero, que no caso aqui é popul. Note que eu poderia pedir para o usuário informar qual variável que ele quer. Do índice J, que é o contador que eu estou usando aqui, e depois eu peço para ver população total de Minas Gerais, porque ele vai somar tudo, né? E isso vai estar dentro da minha variável soma. Opa, ficou todo aqui. Então, deu 20 milhões, quase 21 milhões. Se eu quisesse conferir se esse meu resultado aqui está certo, eu posso usar uma função pronta do Pandas para fazer isso, que faz a soma de uma determinada variável. Então, dados, popul, aí tem uma função que chama sum, que vai somar. Ora, o mesmo valor, então está correto aqui esse código que eu coloquei. Uma outra coisa que a gente pode ter interesse em saber, qual o maior valor de uma variável? Eu já deixei aqui, né, que a gente já fez coisas parecidas. Eu estou usando o while, só para não usar o for de novo, e aí o y vai ser a variável que vai andar dentro desse while. Ela começa no índice 0, enquanto for menor do que 853, então ele vai andar do 0 até 852. Como eu quero saber maior valor, eu vou trabalhar com a população, para usar o mesmo exemplo aqui. Então, eu quero saber qual que é a cidade que tem maior população de Minas Gerais. E aí, o pior cenário é 0, né? Então, eu começo com um candidato aqui 0, mas eu poderia usar como candidato aqui o primeiro elemento do conjunto de dados. Bastaria eu dizer que eu queria o índice 0. Então, seria isso aqui na posição 0. Mas eu vou usar aqui o maior como sendo 0 mesmo, porque é o pior cenário. Se o município do índice y, a população dele for maior do que essa variável maior, que por enquanto vai ser 0, o novo maior vai ser o município que eu estou testando aqui. Então, eu tenho que informar que é esse município que vai ser o novo maior. E aí, eu vou guardar qual que é a posição desse município. Então, vai ser a linha 0, 1, 2, eu vou andar em todas até encontrar o maior. Então, eu vou fazendo isso, comparando sempre com essa nova variável. Então, ele encontrou o maior. Então, o novo maior vai ser o que eu acabei de encontrar e guarda a posição dele. Como é o while, o meu y tem que sempre ser incrementado de 1, até eu andar no conjunto de dados inteiro. E aí, depois, eu peço para ver o nome do município da posição que eu guardei aqui. Vamos dizer que o município que tinha maior população estava lá na linha 23. Então, ele guardou aqui o 23 no pós. Então, eu vou pedir para mostrar isso aqui. E eu vou pedir para mostrar qual que é esse município, né? Qual que é o valor da maior população. Então, vamos ver. A gente já supõe qual que é o município, né? Belo Horizonte, que tem a maior população. Então, para eu dizer que é Belo Horizonte, ó, eu disse que eu quero a variável nome mun dessa posição, certo? Se eu pedisse para ver aqui, ó, qual que é a posição? Então, Belo Horizonte está na linha 65. Então, ele pegou aqui o nome do município que está na posição 65. Então, ótimo. Usando a função pronta do Pandas, eu poderia retornar só o maior, mas eu também posso ordenar os maiores valores de uma variável. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero ordenar, eu vou usar sort values. Qual que é a variável que eu quero ordenar? Isso aqui eu quero em ordem crescente ou decrescente. Então, eu estou falando que eu não quero em ordem crescente, então é decrescente, do maior para o menor. E aí eu uso essa função lock para dizer quais as variáveis que eu quero mostrar. Então, eu quero mostrar o nome do município, o nome da mesorregião, população e a taxa de mortalidade por homicídio dos municípios que têm as maiores taxas de homicídio.
Então, olha que interessante, ele vai me mostrar do maior para o menor. Então, o município que tem a maior taxa de mortalidade por homicídio é Vieiras, que tem 133 homicídios por 100 mil habitantes e tem 3.700 habitantes, fica na zona da mata. E ele vai ordenando, e aí tem vários municípios aqui que tem 0. Como eu falei, pode ser 0 ou pode ser que não está informado. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só escrevendo de um outro jeito e pedindo para ver só os 5 primeiros. Aqui, ó, poderia especificar quantos eu quisesse. E aí os 5 primeiros municípios que tem, aqui eu não ordenei por taxa de mortalidade, ó. Agora eu ordenei pela população. Então, os municípios com maiores populações são Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Juiz de Fora e Betim. Em ordem decrescente ficou assim. Então, essas são as coisas que a gente pode fazer para ter valores maiores, menores, somar. Então, a partir disso, a gente pode desenvolver bastante coisa que a gente viu durante a disciplina.